Opa, aqui é o Ailton do Escola de Trading. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou trader esportivo desde 2010. De lá para cá eu me profissionalizei em alguns mercados. Sou criador de uma maneira de seleção de jogo que faz com que você aumente a porcentagem de lucro de qualquer estratégia que você faça, que você gosta de fazer, chegando até 100% de lucro em até 30 dias. Você pode até pegar em menos tempo. É possível. Se você quiser saber como é que funciona essa forma, né, esse sistema, vou deixar na descrição do vídeo os contatos, né, para você me procurar. Você vai falar diretamente comigo. Pode me procurar no Facebook ou no e-mail, né, do site do Escola de Trade. Você vai se registrar, mandar seu e-mail para mim. Todo o material que eu publicar vai cair diretamente no seu e-mail. Se você já é inscrito, muito obrigado por seguir o canal. Espero que eu esteja te ajudando de alguma forma. Esse vídeo que eu estou trazendo hoje para você, eu quero falar um pouquinho a respeito de como é que a gente pode fazer para ganhar mais dinheiro no trading trabalhando menos. É possível fazer isso? A gente, esse é um dos assuntos mais importantes, tá? Principalmente para quem tem banca estagnada, né? Quem começa, quem está no começo, faz muito jogo e até ganha, né? Ganha um lucro aí, mas aí perde e volta, estaca zero, né? E essas pessoas, normalmente esse tipo de erro acontece quando a gente trabalha, quando a gente opera, né? Pensando em saque, pensando em lucro, pensando em quanto é que a gente consegue tirar no final do mês, né? Aquela ideia fica fixa na cabeça e acaba levando a gente a cometer esse tipo de erro. O que a gente precisa colocar em mente é que o trading não é uma corrida. Tá? Trading esportivo não é uma corrida. O trading esportivo é uma maratona. Tá? Só vai conseguir ter consistência no trading quem souber lidar com dinheiro, com trabalho e com prejuízo. Tá? Isso aqui não é você ganhar dinheiro de um dia para o outro. Vou sentar na frente do computador aqui, assistir um joguinho, ganhar meu dinheiro. Infelizmente não é bem assim. Tá? O trade esportivo precisa de um pouco de trabalho. Tá? Se você quiser ganhar muito em pouco tempo, não vai dar muito certo. Você vai ganhar e vai voltar a estaca zero. Tá? Leva tempo, leva disciplina, tá? E isso, muita gente se desmotiva por causa disso, né? Porque achava que era uma coisa mais fácil, né? E na verdade não é. A gente precisa de um pouco mais de tempo até aprender muita coisa necessária. É por esse motivo, por esse tempo, né, que a gente opera junto aqui no TS. Eu e os meus alunos, a gente compartilha essa experiência, né, para que eles possam ganhar esse dinheiro em menos tempo. Né? Eu ofereço para eles o que eu já sei que dá errado, né, e eles evitam. Então, esse, o tempo que eu levei para adquirir todo esse conhecimento, né, do que pode e o que não pode ser feito, eles encurtam, né, eles não precisam passar por tudo isso. Então a gente aprende a fazer tudo que eu faço, eles aprendem a fazer tudo que eu faço, e isso gera para eles de 50% até 100% de lucro em até 30 dias, né, como eu falei, que a forma de operação, a forma de seleção de jogo que eu criei permite, né? Mas então, Ailton, como é que eu faço para alcançar isso? Em primeiro lugar, você precisa ter em mente que se você não tem consistência, né, se você passa por algum problema de gestão, né, e você não consegue manter uma sequência de jogos grande, sem prejuízo, né, sem que você consiga, sem que o prejuízo seja um prejuízo inevitável, né? Estou dizendo o prejuízo que a gente consegue controlar. Esse tipo de prejuízo, se você costuma frequentar, né, esse prejuízo,
Você precisa, você precisa entender que alguma coisa está errada no seu processo. Alguma falha você comete e você precisa de alguém. Se você não sabe o que é, principalmente se você não sabe, você precisa de alguém que aponte para você qual é essa falha. Né? Alguém que já tem uma experiência e saiba o que se deve e o que não se deve fazer. Né? Como é que corrige isso? Em primeiro lugar, você precisa se deixar permitir que alguém aponte para você esse problema para você corrigir. Né? E depois de corrigido, aí você vai conseguir seus resultados. Então você precisa de um grupo que faça exatamente isso, né? Que observe suas falhas e ao invés de querer te empurrar ladeira acima a qualquer custo, né? Isso não te traz nenhum crescimento pessoal, né? Isso não te faz engrandecer em nada, porque você sempre vai ficar necessitado do grupo, né? Se você não puder mais operar ali, por algum motivo, você não vai ter resultado. Você nunca vai sair do lugar por você mesmo. Então você precisa de um grupo que te dê essa oportunidade. E depois disso, depois que você aceitar, você se permitir fazer essa análise, você precisa parar de ficar enfiado no trading todos os dias, todas as horas do dia, né? Tentando lucro, tentando ganhar alguma coisa. Não é assim. O trading não é para isso. Eu lembro que quando eu comecei, né, quando eu estava lá no começo, quando eu ainda tinha a mentalidade de ganhar, eu pegava um dia do final de semana, por exemplo, passava aqui sentado o dia inteiro, desde o começo da manhã até o último jogo possível do dia, tentando ganhar, né? Até tinha final de semana que ganhava bastante, mas aí chegava no final do dia, pegava lá um jogo qualquer para ganhar mais um pouquinho, e aí perdia o dia inteiro, voltava a estaca zero, e aí batia a frustração, batia a raiva, né, de não conseguir sair do lugar. Então, com o tempo eu fui vendo, depois de tanto passar por isso, com o tempo eu fui vendo que devia existir um padrão. Não era possível que no meio de tanto jogo que dava determinado resultado, outros jogos davam outro tipo de resultado. Não era possível que dentro desses conjuntos de jogos, não era possível que isso não apresentasse um padrão. Né? Devia existir, deve existir um padrão para eu poder entrar em um ou entrar no outro. Né? E eu fui estudando isso com o tempo e né, eu coloquei na cabeça que eu precisava aprender qual que era esse padrão para poder não voltar a fazer isso, né? Para eu poder parar de patinar, né? E voltar. E além de tudo, quantos desses jogos eram seguros de eu fazer, né? Mesmo que exista um padrão, quantos jogos podem me dar, mesmo assim, quantos jogos podem me dar essa consistência com segurança, né? Ao invés de ficar fazendo todos eles também, porque uma coisa compensa a outra, né? Você pode muito bem fazer uma lista, mas dentro dessa lista o jogo sai do padrão. Você vai ter o mesmo problema. Então você precisa reduzir o risco de prejuízo, né? Foi isso que eu queria. Eu tentei aprender e consegui, né? E criei essa forma de seleção de jogo. Então eu descobri, né, um planejamento de jogos, né? A maneira que você deve planejar seus jogos para ter essa consistência. Tô resquício da gripe ainda. Então você deve fazer um planejamento, né, para conseguir essa consistência e reduzir o risco do prejuízo. Se alguém quer lucro no final do mês, essa pessoa precisa operar menos. Tá? Se você quer lucro ao final do mês, diminua a quantidade de jogos. Não sai operando em diversos jogos por aí.
tá? Isso só vai fazer você patinar, tá? A chance que você tem, a chance maior que você tem é de patinar, tá? Você não vai conseguir manter uma sequência de lucro mês a mês, tá? Quando você aprende esses padrões e aprende a seguir isso daí, você mantém uma porcentagem de lucro mínima por mês, tá? De lucro. O mercado do trading é um mercado de risco, né? A renda é variável, só que essa renda variável, ela tem uma base, tá? Menos do que isso, se você estiver ganhando menos do que isso, algum problema tem, tá? É esse mínimo que a gente precisa atingir todo mês, tá? Se você é um profissional, você precisa atingir esse mínimo. Então, o que gera o lucro, esse lucro mensal, o que gera essa consistência mensal, não é lucro, tá? O que vai fazer a sua banca crescer não é o lucro. Coloque isso na sua cabeça. O que vai fazer a sua banca crescer e parar de patinar não é lucro. O que vai fazer isso para você é a ausência do prejuízo, tá? Lucro qualquer um tem. Se você pegar uma pessoa que não entende nada de trading, tá? Não entende nada, ela simplesmente raciocinou corretamente em determinado jogo, tá? Por acaso ela raciocinou corretamente em determinado jogo, fez a operação, o lucro qualquer um consegue ter. O que a maioria não consegue ter é evitar prejuízo, tá? Esse é o ponto do profissionalismo. Uma vez que você consegue raciocinar em termos de risco, em termos de evitar que você tome um prejuízo, você está começando a agir de uma maneira um pouco diferente da maioria. Isso você precisa aprender a fazer. Ah, Hilton, mas então você está dizendo para mim que você tem uma bola de cristal agora para saber onde tem prejuízo? Eu vou dizer para você que é quase isso, tá? É quase isso. Você tem que dominar os padrões, né? Eu acabei de falar de padrão. E assim como existem os padrões para o valor da entrada, né? Para mostrar para você que o jogo é válido, existem os padrões de prejuízo, tá? Os padrões que podem trazer para você um risco a mais, um risco que a longo prazo, se você entrar nesse risco mais vezes, você vai tomar mais prejuízos. Isso tudo você precisa dominar e excluir o jogo que traz para você esse tipo de padrão de risco, tá? Você precisa excluir. Não vai fazer esse tipo de jogo. Não é para tentar. Não é para o trading não é para você colocar dinheiro no mercado para tentar lucro. Não, você só vai colocar dinheiro no mercado quando você tiver uma segurança um pouco maior, tá? Uma capacidade um pouco maior de confortabilidade. Nem sei se existe essa palavra. Você tem que se sentir um pouco mais confortável colocando o seu dinheiro ali. Esse jogo precisa ser excluído, tá? O jogo que apresenta esse padrão precisa ser excluído. E isso só é possível através de análise prévia, tá? Em live nenhum vai te dar essa noção. Somente análise prévia. É ali que você lê a chance de prejuízo, tá? É ali que você vê o padrão de desempenho do time, tá? Desempenho. E aí você evita esse tipo de prejuízo. Então, para o planejamento, você precisa seguir 3 pontos, tá? Para dar certo o seu planejamento, você precisa seguir 3 pontos. O primeiro é fazer uma lista de jogos com mínimo de risco, tá? Seguindo esses padrões, com mínimo de risco e valor aumentado para a sua estratégia, somente a sua estratégia, ok? Risco baixo, valor aumentado para a sua estratégia. Aí você vai ter uma lista de jogos, né, voltados para a sua estratégia com risco baixo. E aí você vai planejar dentro dessa lista quais são os jogos que realmente têm um valor aumentado.
Quais são os jogos que realmente têm um valor aumentado dentro exatamente dessa lista, tá? Para você não sair fazendo todos e acabar saindo do padrão, você vai ter o mesmo problema. E terceiro, parar de operar quando uma meta for alcançada em lucro, tá? Você vai operar nessa lista para pegar uma porcentagem da sua banca, que você planeje a longo prazo que isso te leve para algum patamar, e assim que essa meta for batida, no dia, você vai parar de operar para não cair no risco de um dos jogos da sua lista sair do padrão, por algum motivo, né? Isso foge ao controle. Isso não tem como dimensionar, né? Pode ser que um jogo tenha valor, mas ele saia do padrão por algum motivo. É isso que faz com que eu e os meus alunos aqui operando, quando a gente opera junto, é isso que faz com que a gente ultrapasse a média de lucro. As pessoas dizem por aí que existe uma meta, uma porcentagem máxima de lucro sobre a banca que dá para ganhar, que acima disso é complicado. É exatamente esse trabalho que faz com que a nossa média aqui, a média de lucro, seja acima desse valor, tá? A gente consegue de 50% a 100% de lucro em até 30 dias. A maioria não consegue fazer isso. Isso está muito mais do que validado, tá? Tá muito mais do que comprovado estatisticamente aqui dentro, porque a gente sempre consegue fazer, tá? Isso, trabalhando dessa maneira, a gente alcança, né? Pelo menos o mínimo. Então, o que você precisa fazer para ganhar mais dinheiro trabalhando menos é não virar escravo do trading, tá? É assim que você vai conseguir ganhar mais dinheiro em menos tempo, tá? Trabalhando menos, tá? É assim que a sua banca vai aumentar e você vai parar de patinar, ok? Se você gostou, dê um curtir no vídeo, comente, deixe a sua pergunta. Pode me procurar nos links que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, tá? O site do Escola de Trading para você receber os materiais direto no seu e-mail, e o chat do Escola de Trading lá no Facebook para você falar diretamente comigo, tá? Muito obrigado por você seguir o vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.